Glória a Jesus. Hoje o Heitor está aqui, né, irmãos? A irmã Maria falou que é a minha cara, irmãos. Falou que é igual eu. Até quando eu tô bravo, né? A carinha dele de sério ali é a mesma. A Manu falou que o nariz não é igual ao meu, não. Eu falei, lógico, Jesus é misericordioso, né, irmãos? Não ia dar um nariz feio desse pra um menininho tão lindo, né, irmãos? Mas o pé é igual ao meu, né? A médica já falou que o olho vai ficar igual ao meu. Tá meio amarelinho, tá tomando um sol. Assim que sair o amarelinho, o olho azul vai brilhar, irmãos. Então, glória a Jesus. E final do culto, o irmão Luiz vai ter a honra, né, irmãos, de abençoar a vida dele, né? Isso é muito bom, né, irmãos? Nós não apresentamos criança nenhuma, né, irmãos, a Deus, porque, na verdade, os pais, né, ou pelo menos um deles, se apresenta diante de Jesus e as maldições, elas são quebradas através da vida dos pais, né, irmãos? Não adianta nada, né? Não adianta nada você pegar uma criança, apresentar ela a Jesus e os pais andar à toa, porque o problema está nas maldições, irmãos, nas maldições. Então a criança, ela nasce e ela herda do pai, da mãe, do avô, as características, né, irmãos? Mas junto com tudo isso, também vem as maldições, se elas existirem, irmãos. E só em Cristo que é quebrado isso daí. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Êxodo, capítulo 20, irmãos. São coisas que muitas vezes passa batido na vida das pessoas, irmãos, e elas se esquecem disso. E o cristão, ele não pode nunca se esquecer disso. Nunca se esquecer disso. Êxodo capítulo 20, versículo 1, irmãos. Aqui o êxodo, né, irmãos, é quando o povo ele é tirado lá do Egito e é conduzido para a terra prometida, né, irmãos? Eles passam pelo deserto. Então, quando os irmãos lerem Êxodo, vai mostrar a caminhada do povo de Israel ali pelo deserto. E tudo que eles passaram, eles sofreram ali. E a lei foi dada ali. E aqui, o título aqui, os 10 mandamentos. Nós sabemos que, além dos 10 mandamentos, existem os estatutos, ordenanças, e se completam, formando 613 aproximadamente, irmãos, estatutos, ordenanças e mandamentos, e homem nenhum conseguiu cumprir, irmãos. Aqui diz o versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem na água e debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem. E depois ele vem citando aqui os demais mandamentos, mas isso aqui, irmãos, é real, isso aqui é verdadeiro, isso aqui existiu e existe e vai existir, irmãos, sempre na vida do ser humano. Então, o ser humano que não tem um encontro com Jesus, que não se entrega a Jesus, além dele estar debaixo de maldição, debaixo de condenação, ele ainda gera filhos nessa mesma situação. E isso vai se multiplicando, irmãos, até a 3ª e 4ª geração. Essas maldições, irmãos, ela só se acaba em Cristo. É só em Cristo que acaba isso. Então, eu quero ter um filho saudável, eu quero ter um filho livre de maldição, de condenação. Primeira coisa, me converto a Cristo e sou cobertura para Ele. Pronto, acabou, irmãos. Se lá na frente, ele aos seus 15 anos, 16 anos, se ele quiser tocar a vida dele segundo o curso desse mundo, aí é ele Deus. Mas, aí começa de novo a maldição, né, irmãos? Começa de novo a maldição. Mas a sua parte você fez. Agora, isso depende muito dos pais, irmãos. Demais. Depende muito dos pais. Porque a maldição, ela segue de pai para filho até a 3ª e 4ª geração. Jesus, ele deixa bem claro, irmãos, através do Novo Testamento, através da vida dos seus apóstolos, que, mais precisamente, do apóstolo Paulo, que um dos dois, sendo convertido, os filhos, eles deixam de estar debaixo de condenação. Então não adianta, desculpa, né, irmãos? Ah, mas minha mulher não quer saber de Jesus. Ah, mas meu marido não quer saber de Jesus. Basta um querer Jesus, que a maldição ela é quebrada, irmãos. Ela é quebrada e segue-se adiante. Mas, né, os pais têm que entender que não é só confessar com os lábios. Tem que ter mudança de atitude, mudança de mente. Jesus tem que ser gerado na vida da pessoa para que as maldições, verdadeiramente, irmãos, sejam quebradas. Porque são muitas maldições. Se a gente ler Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, irmãos, ali vai mostrar muitas maldições para aqueles que não obedecem à voz do Senhor lá do Antigo Testamento. Então são maldições de tudo que é espécie, de todas as formas, irmãos. São enfermidades, irmãos, é tudo. É muita coisa.
é muita maldição sobre a vida do ser humano. Imagine um ser humano tendo tudo isso sobre ele, irmãos. Todas essas maldições sobre ele. Como que vai ter uma vida em paz? Nunca, irmãos, nunca vai ter. Por isso que a gente vê a tragédia que é o mundo. A tragédia que é o mundo. Romanos capítulo 1, versículo 1, irmãos. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito do que, irmãos? De santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados. Para quê, irmãos? Para seres de Jesus Cristo. Os irmãos são de Jesus Cristo? Nós somos de Jesus Cristo. Irmãos, para isso nós somos chamados. Somos chamados para ser de Jesus Cristo. Por quê? Porque outrora nós não éramos. Antes nós não éramos de Jesus Cristo. Antes nós não éramos de Deus. Então, hoje nós somos de Jesus Cristo. Somos chamados para isso. Versículo 7, ó. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz, irmãos, que, versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Aí os irmãos podem falar assim, então quer dizer que os profetas lá falaram de Jesus abertamente e tudo que eles falaram lá era a respeito de Jesus? Lógico que não, nós sabemos que não, né, irmãos? Os profetas, eles falaram acerca de Jesus, acerca da salvação que havia de vir, acerca da graça que havia de vir, mas foi, irmãos, um tantinho assim, foi bem pouquinho o que falaram acerca de Jesus. A maioria das coisas eles falaram do outro, não é, irmãos? Do nosso antigo Pai, do nosso antigo Senhor, né? Aqui em 2 Pedro, irmãos, do capítulo 1, o versículo 12, diz assim, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então, Pedro, irmãos, ele até achou, né, até imaginou que os irmãos iriam se lembrar disso, que um iria passar para outro, isso daqui, né, irmãos? Mas ele jamais imaginou que ia alcançar tantas pessoas como alcançou isso que ele disse, né, irmãos? Chegou hoje está em nossas mãos aqui, e isso nos ajuda a nos manter, nos ajuda a seguir adiante. Então, os ensinamentos que ele passou pelo Espírito Santo alcançou muito além daquilo que ele imaginava. E aí diz aqui, versículo 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, irmãos, ele deixa claro aqui que a palavra dos profetas era uma luz que iluminava no lugar escuro. Onde está a palavra dos profetas, irmãos? Está lá. No Antigo Testamento, os profetas falaram, mas aquele lugar é um lugar escuro, é um lugar que não tem luz. A luz que tinha era a luz do que os profetas profetizavam acerca de Jesus. Aí diz aqui, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo quê, irmãos? Pelo Espírito Santo. Então não tem como dizer, né, irmãos? O profeta falou de si mesmo. Não, ele não falou de si mesmo. Tudo que nós temos aqui, irmãos, é para nossa instrução. As palavras estão lá no Antigo Testamento, que não falam de Jesus, que não serve para libertar ninguém, que não serve para confirmar aquilo que os apóstolos disseram, que Jesus veio trazer. Aquilo ali, irmão, serve hoje para nós entendermos muita coisa. Mas nós sabemos que aquilo não é lição para a salvação, para nenhum de nós e para ninguém que quer vida eterna, irmãos. Mas Jesus, o Espírito Santo, falou lá muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas. E falou demais
não deram ouvido, né, irmãos? Eles não tinham ouvido para ouvir. E a palavra diz que hoje nós temos ouvido para ouvir, nós temos olhos para enxergar. Então hoje nós temos que ter, irmãos, muita sabedoria para seguir adiante no caminho da verdade. Por quê? Porque, irmãos, a condenação, ela é grande, ela existe. E se nós não tomarmos cuidado, muitas coisas podem nos atingir. Por quê? Porque muitas vezes nós damos brecha, irmãos, brecha, para os demônios trabalhar em nossas vidas. E uma coisa, irmãos, uma coisa é a pessoa estar possuída por demônios. Outra coisa é ela dar uma brecha e os demônios operar na vida dela de uma forma ou de outra. E muitas vezes os irmãos podem se escandalizar. Ah, então quer dizer que os demônios estão operando na minha vida? Ué, é fácil. Abre uma brecha e vê o que vai acontecer. As coisas começam a tomar um rumo e aí você mesmo vai falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Jesus não está cuidando de mim, não? Mas não é, irmãos, ele cuida. Mas o problema está nas brechas que se dão. Nós não podemos dar brecha para os demônios operar. A palavra fala, irmãos, que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. Buscando o quê, irmãos? A quem possa tragar. Ele vai buscar tragar quem está no mundo? Irmãos, quem está no mundo já está no mundo, está na mão dele. Então ele só vai manter essa pessoa nas mãos dele. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer de tudo para manter essa pessoa nas mãos dele. Ele vai querer tragar aquele que está seguindo após Jesus, que somos nós. E ele vai armar ciladas, armadilhas, para quê? Para nos atrair, para nos engodar, para que cada um de nós venha a cair, irmãos, cair em tentação, em desobediência. Por quê? Porque a salvação que nós temos é Jesus. A salvação que nós temos é o Novo Testamento, é a instrução que veio por Jesus. É o que nós temos, né? Aqui em 1 João, capítulo 2, irmãos, versículo 15, irmãos, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo... Aí ele vem dizendo aqui, irmãos, o que significa isso? Porque não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então eu não posso amar o mundo, nem as árvores, nem o asfalto, nem... Ele não está falando de árvore, de asfalto, não está falando de nada disso. Ele vem explicando aqui do que eu tenho que me libertar a cada dia, do que eu tenho que me abster, do que eu tenho que fugir, irmãos. Do que eu tenho que vencer. Aí ele vem dizendo aqui, ó, versículo 16, ó. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, a vontade da carne, irmãos, a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece até quando, irmãos? É para sempre, para a eternidade. O mundo passa. E aquele que ama o mundo? Vai acontecer o que com ele, irmãos? Vai passar junto com o mundo. Vai passar junto com o mundo. Então, irmãos, é muito importante isso daqui. Então, a vontade da carne, a vontade dos olhos, é isso que eu não tenho que amar. É isso que eu tenho que me abster. É disso que eu tenho que fugir, irmãos. Eu tenho que fugir. Ainda mais, quando nós sabemos quem colocou isso em nós. Quem colocou esse desejo em nós. Quando eu digo nós, é no ser humano, né? Quem colocou esse desejo no ser humano? E nós carregamos isso, irmãos, para a vida toda. Dá liberdade para os seus olhos e ele vai manifestar o desejo dele. Dá liberdade para a sua carne e ela vai mostrar o desejo dela. Dá liberdade, irmãos, dá liberdade para a sua mente trabalhar e você vai ver a soberba tomar conta. Então, é dessas coisas que nós temos que cuidar constantemente, irmãos. Vamos lá em Eclesiastes, irmãos, capítulo 3. Aqui o título, irmãos. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então as pessoas dizem, irmãos, que tudo vem de Deus, é Deus que faz tudo, não é? É Deus que faz tudo. Deus é... E Salomão, irmãos, Salomão tinha sabedoria. Para quê, irmãos? Foi dada sabedoria a ele para discutir as coisas a respeito do homem, irmãos. Para tratar dos assuntos dos homens. É para resolver questões. Ele, como rei, ele pediu sabedoria para isso. E foi dada a ele sabedoria para isso. Para resolver as coisas entre os homens, as questões entre os homens. Mas junto com a sabedoria, foi dado a ele também riqueza, né, irmãos? Porque só com essa sabedoria, ele não ia pecar o tanto que ele pecou. Salomão, sem dinheiro, ele não ia pecar o quanto ele pecou. Ele diz que tudo que os olhos dele contemplou, ele teve. Tudo que ele quis, ele teve. E ele admite que tudo isso não passou de vaidade, não é, irmãos? Mas ele, ao mesmo tempo que ele teve 1000 mulheres, ele seguiu os deuses delas. Então ele pecou contra Deus grandemente. E o fim dele não foi de glória, né, irmãos? Aqui diz, ó, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, qual que é o dia da pessoa se converter, irmãos? É hoje, é agora. Então o tempo de Deus para as pessoas é agora. É agora, não é ontem,
Não é amanhã, não é depois, é agora. O tempo de se entregar a Jesus é agora. Aí diz aqui, ó, versículo 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Versículo 10, ó. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Irmãos, nós lendo o Novo Testamento, vendo a conduta de Jesus, aonde que nós enxergamos ali o nosso Senhor Jesus afligindo alguém, irmãos? Onde que nós enxergamos, através da conduta de Jesus, o Pai de Jesus, com essa finalidade de afligir alguém? Porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, é a mesma conduta, é o mesmo caráter, é o mesmo amor, é a mesma palavra, irmãos. A mesma palavra que estava em Jesus estava no Pai. E aí, está em nós hoje. Então, aí diz aqui, ó, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem ao que, irmãos? A sua vida. Quando fala vida aqui, irmãos, a sua carne, viu? A sua carne. Porque a vida que eles tinham era essa. Era a vida carnal. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é o que, irmãos? É um dom de Deus. Irmãos, ele via, Salomão, ele via o que nós vemos hoje. Quando chega lá para o 5º dia útil, quando chega no dia 10, quando chega ali para o dia 5, o que nós enxergamos muito aí, irmãos? Os bares lotados, as pessoas ali se divertindo, farreando, não é isso? Aproveitando daquilo que ela ganhou. Então, do suor dela, ela aproveita aquilo para quê? Para curtir a vida, né, irmãos? Para curtir a vida. Outros pegam a sua família, vai viajar e vai curtir. Então, isso aí é o fruto do trabalho da pessoa. E a pessoa se alegra com isso. Eu trabalhei, eu conquistei, e eu estou feliz, estou contente, e vou gastar, e vou fazer, e vou acontecer. Então, a pessoa trabalha para ganhar, para curtir a vida, irmãos. É isso. Então, a alegria do homem e da mulher está nisso daí. A pessoa ganha o salário lá, vai gastar, vai comprar as coisas, vai se divertir. E isso para ela é o que ela tem. Ela faz um pacote de viagem, paga o ano inteiro, depois vai viajar. É a recompensa dela. É a recompensa dela. E só isso. E mais nada. A minha vida é essa. A pessoa fala isso. A minha vida é essa. A minha vida é curtir. Eu tenho que curtir enquanto eu estou viva, porque depois morre e não levo nada. Não é assim, irmãos? É desse jeito. É o que Salomão via. E é o que eu vejo também. É o que os irmãos também veem isso daí. Aí, versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve tirar, acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar de juízo, impiedade, no lugar de justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, irmãos, isso aqui é a forma como os homens vivem. Quando a pessoa se converte a Cristo, irmãos, quando a pessoa se converte a Cristo, ela entende tudo isso. Ela entende que, realmente, quando a pessoa morre, ela vai ser enterrada lá e vai virar pó lá e vai se acabar, vai se aniquilar. Assim como acontece com um gato que se enterra, assim como acontece com um cachorro, assim como acontece com um passarinho. É a mesma coisa, nada muda. Só que tem uma diferença muito grande para aquele que é cristão. Aquele que é cristão, ele tem o Espírito Santo, ele tem salvação, ele tem vida eterna, ele tem o Espírito Santo na vida dele, irmãos. E ele vai viver eternamente, da mesma forma que Jesus, ele ressuscitou e ele vive eternamente.
Então ele não se acabou ali. Ele não se acabou ali. Nós também não vamos se acabar ali. Então Salomão está certo quanto àquilo que ele via. E é o que nós vemos também na vida dos homens. Embora nós sabemos que o homem, por mais mundano que ele seja, o corpo dele vai se acabar ali na terra, como um animal. Mas ele também vai ter morte eterna, irmãos. Então a eternidade é para todos. Hoje nós entendemos isso. Aqueles que se dizem crentes, irmãos, não cristão, porque o cristão é aquele que segue após Jesus, mas os crentes, eles não admitem isso, irmãos. Os crentes, no fundo, lá no fundinho, irmãos, eles acreditam que lá no último momento, lá, Jesus vai ter misericórdia, vai salvar as pessoas. Eles não acreditam fielmente que existe um lago de fogo que vai ser inaugurado por Satanás e seus demônios e todos aqueles que seguem após ele. As pessoas não acreditam nisso, irmãos. Elas podem até falar, não, é verdade mesmo. Tem um lago de fogo, o diabo, Satanás, seus demônios, e as pessoas que estão aí, ó, seguindo após ele, vai junto com ele. Pode até falar isso daí. Mas lá no fundo, eles têm uma esperança de que as pessoas boas no mundo, né, que são boas segundo o mundo, vão alcançar a salvação, irmãos. Eles têm essa esperança. No fundo tem. E nós temos que ter a certeza, irmãos, do que vai acontecer. Para nós sabermos onde nós estamos, quem nós somos, irmãos. Quem nós somos. O que representa Jesus para mim? O que representa Jesus para mim? Vamos lá em João, irmãos, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1, irmãos. Diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o que, irmãos? A luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista, né, irmãos? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Irmãos, Jesus é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Imagine, a criancinha ali, irmãos, nasceu. Ela precisa da luz, ela precisa ser iluminada, irmãos. Ser iluminada por Jesus. Porque se ela não for iluminada por Jesus, o que está sobre a vida dela? O que está sobre a vida dela? A condenação. As maldições estão sobre a vida dela. E lá na frente, vai faltar o que para ela? Entendimento. Ela vai crescer sem entendimento. Sem entendimento da verdade. Ela vai crescer do mesmo jeito que o mundo cresce, que o mundo vai, que o mundo anda. As crianças do mundo, elas crescem da mesma forma. Elas crescem pensando, quando eu for grande eu vou ser isso, vou ser aquilo outro. Quando eu crescer eu vou ser isso. Quando eu crescer a minha profissão vai ser essa. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo outro. Eu vou ser jogador de futebol. Eu vou ser cantor. Eu vou ser não sei o quê. É sempre a mesma conversa, irmãos. É sempre a mesma conversa. Não tem um que fala assim, não, eu quando crescer eu vou ser um cristão verdadeiro, eu vou pregar a palavra, Não tem isso aí, irmãos. Pode até ser que você encontre uma criança na rua aí, e você incentive ela a falar isso, faz um vídeo lá, e joga pode acontecer. Se você ensinar ela, vai falar. Mas as crianças, elas são instruídas a quê, irmãos? A buscar a glória do mundo. É isso. Cresce sem entendimento. Mas Jesus não, Jesus é a luz, irmãos. Ele é a luz. Versículo 10, ó. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o quê, irmãos? O poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Mas nasceu de quem, irmãos? De Deus. Então eu quando nasci, eu nasci da vontade da carne, da vontade do varão. Eu fui nascer de Deus, irmãos, quando eu me converti a Cristo. Durante os anos da minha vida sem Cristo, irmãos, eu só era um ser vivente, não é? Que se morresse, ia ser sepultado, a minha carne ia apodrecer, e eu ia passar a eternidade no lago de fogo. Esse era o meu destino, irmãos. Esse era o meu destino. Quem me resgatou dessa situação foi Jesus. Jesus me resgatou dessa situação. Não foi através do meu pai, não foi através da minha mãe, porque se dependesse deles, eu estava na morte até agora. Eu estava debaixo de condenação até agora. Jesus surgiu, apareceu na minha vida, através da vida dos irmãos. Quando eu fui acolhido pelo irmão Luiz, quando eu fui acolhido pela irmã Janice, pelos irmãos que são mais velhos aqui na igreja, pela irmã Renilda, irmã Nete, e aí sim, irmãos, a realidade mudou. Mas senão, irmão, sem chance.
Então nós recebemos o poder de ser feito filho de Deus. O apóstolo Paulo ele fala, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus, é o evangelho, o Novo Testamento. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, quando ele se manifesta, irmãos, ele se manifesta trazendo a imagem do Pai, né, cheio de graça, cheio de verdade. Aqui no versículo 17 diz, né, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, hoje, né, irmãos, hoje ele é o primogênito e nós somos os demais irmãos dele, herdeiros também, não é, irmãos? Herdeiros também, e a nossa herança, irmãos, ela é muito valiosa, é uma herança muito preciosa, irmãos, muito preciosa. Se antes, o Antigo Testamento, nós não conseguimos entender. Hoje, pela luz, a luz que Jesus é em nossas vidas, quando nós vamos no Antigo Testamento, nós conseguimos entender as coisas ali, irmãos. Isso aí é um milagre muito grande, porque o mundo não consegue. As pessoas, por mais estudadas que elas são, elas não conseguem enxergar, irmãos, a verdade que tem lá no Antigo Testamento. E quando eu digo a verdade, não é a verdade que salva, que liberta. É o que os homens lá do Antigo Testamento são verdadeiramente. Cada um dos homens lá do Antigo Testamento, quem eles são? Porque, irmãos, a picaretagem é grande e eles deixam os homens lá do Antigo Testamento como homens espetaculares. Homens que serviam a Deus, homens que só faziam bem, homens... E quando você tem a luz do Evangelho na sua vida, que você começa a ir lá, você começa a ver o outro lado, irmãos. Você começa a ver que esses homens não eram bons, não. Você vê que esses homens aí não eram guiados por Espírito Santo nenhum. Esses homens eram guiados pelo diabo mesmo. E faziam atrocidades ali que, no meio do monte de versículos ali, passa batido, irmãos. No meio do monte de letras ali, palavras, passa batido a maldade deles. Mas, não é? Romanos capítulo 3, versículo 21, irmãos. Eu vou ler do versículo 9 em diante aqui, irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Aqui o título, irmãos, todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que, versículo 9, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do que, irmãos? Do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então lá no Antigo Testamento tem profecia que fala disso. A sua garganta é um sepulcro aberto, com língua tratam enganosamente, peçonhas de áspères, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição, miséria. Não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do que, irmãos? Do pecado. Versículo 21, mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então, a lei e os profetas, irmãos, testemunharam a vinda de Jesus, a graça que se manifestou. Quando Jesus se manifestou, já tinha a lei, já tinha a palavra dos profetas, e Jesus ele veio, irmãos, expondo a lei, veio expondo muitas coisas ali. Então, quando nós olhamos para o que Jesus ensinou e olhamos o que está lá, irmãos, é uma diferença tão grande, é algo tão espetacular. E aí nós conseguimos, irmãos, conseguimos enxergar onde nós estávamos. O que nos prendia e o que, se nós não tomarmos cuidado hoje, vai nos prender. Porque a lei, ela não acabou não, irmãos. A lei, ela existe. A lei, ela é abolida. Para quem? Para aqueles que seguem após Jesus. Então, não tem como estar debaixo das duas leis, né, irmãos? Servindo as duas leis. Ou eu sirvo uma, ou eu sirvo a outra. Não tem jeito. E aí, se eu não estou na graça, se eu não estou na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, eu vou estar onde, irmãos? A quem eu me colocar por servo para obedecer, eu vou ser servo daquele a quem eu obedecer. Então, aí fala aqui, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da onde, irmãos? Da fé. Onde que o homem pode se vangloriar, irmãos, e dizer, eu sou bom, eu sou mais eu? Ninguém pode, irmãos. Em Cristo, não. Antes até podia. Antes até os homens podiam dizer, não, eu sou fiel a Deus, eu faço, eu aconteço. E o Senhor lá até incentiva mesmo os homens a fazer a parte deles e por Deus aprova. Mas em Cristo não tem como. Por quê, irmãos? Porque ele pagou o preço. Ele pagou um preço que homem nenhum podia pagar. Ele fez o que ninguém podia fazer. Então com Cristo não tem essa troca, irmãos. Homem nenhum podia fazer o que ele fez, homem nenhum pode se gabar e falar assim, eu sou bom. Ninguém não tem como isso daí, né? Versículo 28, ó. Concluímos, pois, judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos o quê, irmãos? A lei. Qual lei? Do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então, antes eu estava debaixo da lei do pecado e da morte. Aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, a nossa carne, ela busca uma lei. O Espírito busca outra. Então, existe uma guerra dentro do ser humano. E a quem o ser humano quer servir? A quem eu me ponho por servo? Porque é o que nós vimos ontem, lá no Santa Rita, foi falado sobre isso. Dentro do ser humano há uma guerra, irmãos. Há uma batalha espiritual, da carne contra o espírito. Existem duas leis ali querendo dominar o ser humano, irmãos. Qual ele quer? Qual lei eu sirvo? Qual Senhor eu sirvo? O que vai falar mais alto na minha vida é a carne ou é o espírito? Eu vou padecer como? Eu vou padecer porque eu tenho vontade de fazer o mal e eu estou me entregando a ele? E eu vou padecer porque o diabo vai partir para cima de mim e vai me destruir? Ou eu vou padecer porque eu vou lutar contra a minha carne e vou resistir e o Espírito Santo vai derramar graça sobre a minha vida e ele vai me ajudar a vencer e o meu padecimento vai ser por Cristo, irmãos? É essa escolha que eu tenho que fazer. É somente essa escolha. Porque os 7 piores, irmãos, eles estão prontos para tomar posse daquele que vacila. E nós não podemos ser daqueles que vacilam. Nós temos que ser daqueles, irmãos, que seguem adiante. Segue adiante. Preocupados, irmãos, com as coisas mínimas. Porque as coisas mínimas é o que derruba o cristão. Porque as coisas grandes você consegue ver. As coisas mínimas deixa passar batido. E o pecado, irmãos, ele gera morte. Os pecados pequenininhos, eles vão gerando morte. É como um veneno com pouca força. Você pega um veneno com pouca força e você vai tomando todo dia uma porção daquele veneno. Todo dia. E aquele veneno vai te destruindo aos poucos. Assim é o pecado pequeno. Ele vai destruindo aos poucos. E o cristão vai indo e ele acha que está bem. Mas ele está cometendo pecados que muitas vezes ele nem percebe. Por quê? Porque não está atento, irmãos. Não está atento. E a palavra ela é bem clara para nós, irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, irmãos. Versículo 14, irmãos. Irmãos, a gente sempre está falando de brechas. Brechas. Irmãos, o que é uma brecha? O que é uma brecha? Imagina que tem uma parede fechada, irmãos. Tá lisa, ó. Não tem como passar nada por ela, irmãos. Abre uma fenda ali, e daqui a pouco aquela fenda começa a se abrir. E quando pensa que não, irmãos, está vazado o buraco. O diabo, ele só quer uma brecha, irmãos, para entrar em nossas vidas. Para trabalhar, para operar em nossas vidas. E é como eu digo, irmãos, não é que o cristão ele está possuído por demônios, não é isso. O Espírito Santo não vai habitar onde os demônios estão habitando, não é isso, irmãos. Mas os demônios, eles operam contra nossas vidas constantemente, irmãos. Eles têm o poder de armar ciladas. Ele tem o poder de usar pessoas, usar coisas e desse mundo, irmãos, para nos afligir. Ele tem o poder de afligir os nossos filhos, os filhos pequenos, irmãos. Os demônios não perdoam, eles não querem saber se é pequeno, se é grande, se é idoso, se não é. Então, aquele que é cobertura para alguém, que seja uma cobertura, irmãos. Que seja uma cobertura de verdade. Que não seja como um guarda-chuva furado, né, irmãos? Onde acha que está protegendo coisa nenhuma. Quando começar a cair as goteiras, é pior que se não tivesse guarda-chuva, não é isso? Versículo 14, ó. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. E se um morreu por todos, logo todos o quê, irmãos? Irmãos, nós já entendemos que nós temos que morrer. O que é morrer, irmãos? O que é morrer? O que tem que morrer no ser humano? É a carne. O que tem que morrer é os desejos da carne.
é os desejos dos olhos, é a soberba da vida, tem que morrer. Por quê? Porque nós não podemos amar isso. Isso tem que ser aniquilado, irmãos. Vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, mas emprega força para matar isso daí. Para matar. Que tem que morrer. Jesus morreu, ele deu a vida por nós. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para quem, irmãos? Para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu não tenho que viver mais para mim. As pessoas do mundo, elas vivem para elas. E no mundo dizem, né, irmãos, que a mulher, né, ela vive para ela, né? E o homem vive para a mulher, né, irmãos? O homem, a mulher, ela gasta o dinheiro dela com ela, né? E o homem gasta para satisfazer a mulher, né? No mundo dizem que é isso, né, irmãos? E é isso mesmo, né? O homem ele se preocupa menos que as mulheres consigo mesmo, né? A menos os homens que são meio efeminados, né, irmãos? E vão pra academia, quer ficar musculoso e compra roupa pra se mostrar. São afeminados, viu, irmãos? Estão em pecado, viu? Estão em pecado. Tudo é efeminado. Mostra vaidade ali no corpo. Isso não é de homem, irmãos. Nunca foi e nunca vai ser. Tem uma fêmea ali, enrustida ali, irmãos. Botem isso na cabeça. Tem uma fêmea enrustida ali. Enrustida. Homem não, homem é bruto, né, irmãos? Homem sempre foi, né? E sempre vai ser isso. Sempre vai ser. Mas é isso, né? Aí diz aqui, ó. Versículo 16, ó. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez o quê, irmãos? Novo. Hoje a Silvia tomou um passo importante na vida dela, irmãos, né? Um passo importante. Ela entrou lá no Instagram dela lá e aboliu as fotos feias que tinha lá, as coisas, fez uma limpeza lá. Os irmãos que seguem ela, pode ver depois lá que vai estar mudado o negócio lá, né? É só um detalhe, né, irmãos? Mas, irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas, irmãos. Tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que prendia o meu entendimento, prendia meu coração, tudo aquilo que me impedia de ser como Jesus, irmãos. Tem que ser aniquilado, porque agora eu quero ser como Jesus. Agora eu quero manifestar essa luz aqui do Evangelho, irmãos, na minha vida. Eu quero que ela seja manifesta. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar dos detalhes. Eu vou buscar, irmãos, né? Aí diz aqui, ó, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, irmãos? Justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, que esse desejo vem estar em nossas vidas, irmãos, a cada dia, que a nossa mente venha trabalhar, não para benefício nosso, irmãos, não para benefício da nossa carne, mas para benefício do Evangelho, porque é o Evangelho que nos mantém vivos, é o Evangelho que nos mantém livre da condenação, da maldição. Então eu tenho que identificar, quando eu for tomar atitudes, atos, eu tenho que entender, isso aí está beneficiando a minha carne ou meu espírito? Isso aí está beneficiando a minha carne. Irmãos, tome cuidado com aquilo que beneficia somente a carne e não beneficia o espírito. Ou melhor, aquilo que beneficia a carne e contraria o que o espírito quer, irmãos. Aquilo que beneficia a carne e envergonha o espírito que habita em nós. O espírito que nos mantém, o espírito que nos consola. Irmãos, quando vocês precisarem de consolação, sabe quem vai consolar? O Espírito Santo. Seja na vida de um irmão, seja através da palavra, seja através de um louvor. O Espírito Santo vai consolar. E muitas vezes, atitudes que nós tomamos satisfaz a nossa carne e envergonha esse mesmo Espírito que está só para nos ajudar, irmãos. Se vocês verem as qualificações do Espírito Santo, ele é consolador, ele conduz cada um de nós em toda a verdade, ele nos faz lembrar da palavra no momento da tentação, da aflição. Irmãos, ele faz muitas coisas por nós. E é o Espírito Santo que nós não podemos entristecer de forma nenhuma. Amém, irmãos?